Estúdio A, baixando como uma nave intergaláctica aqui em Ipuaçu. Estamos aqui para descobrir se os ETs andam disfarçados. Será que eles estão no meio de nós, no meio da gente? Se eles são iguais a mim, iguais a você, ou são totalmente lunáticos, diferentes? É isso que o Estúdio A está investigando aqui em Ipuaçu. Ipuaçu é uma cidade do oeste catarinense com cerca de 7.000 habitantes. Mais da metade são índios caingangues e guaranis, que vivem na reserva indígena do município. A economia de Ipuaçu baseia-se principalmente na atividade agrícola. A história dos contatos extraterrestres do lugar é a de que misteriosos e grandes sinais aparecem desenhados nos trigais de propriedades rurais. A aparição dos agroglifos aconteceu ao longo dos últimos 3 anos. A gente está aqui então na frente da prefeitura de Ipuaçu, né? Essa cidade tão simpática e tal. Acabamos de chegar por aqui. Estamos aqui com o seu Jorge, que, como vocês estão percebendo aí, não é aquele da burguesinha, né? O seu Jorge trabalha aqui no setor de fiscalização e tributação da prefeitura, é isso, né? Isso aí. Então, seu Jorge, que história toda é essa dos agroglifos aqui em Ipuaçu? Me conta aí um pouquinho do que é toda essa história aí. Olha, a história é uma coisa, um fato que aconteceu, né? Que gerou muita polêmica, em todo o país, inclusive. Os agroglifos já foram encontrados na Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, Canadá e em outros países. Claro que alguns desses desenhos são feitos pelo próprio homem, numa forma de expressão artística ou de fraude fajuta mesmo. Mas na opinião de ufólogos, alguns desses eventos podem atestar legítimos contatos extraterrestres. No caso do Ipuaçu, os sinais que mais intrigam são os primeiros, que apareceram em uma plantação de trigo na cidade na madrugada do dia 9 de novembro de 2008. Perto dos círculos não foram encontrados nenhum vestígio ou rastro de pessoas que pudessem ter feito tais desenhos. Quando eu entrei no círculo, não tinha a menor dúvida. Eu conheço as características do fenômeno, pesquisei esse fenômeno. Mostrei esse fenômeno, mandei as fotografias imediatamente para os maiores experts do mundo nessa área. E eles falaram, opa, o Brasil entrou na lista dos países que recebe esse tipo de mensagem. Esses fenômenos são mensagens. Nesse caso, como foi o do Ipuaçu, Givaer, como comprovar a veracidade desses sinais? Tipo, quais foram as medidas que foram tomadas por você e pelo pessoal especializado? Bem, a observação do fenômeno e a constatação de que as suas características se repetem como acontece na Inglaterra. No caso dos círculos que foram detectados, vistos, fotografados, observados por grande porcentagem da população local em 2008 e 2009, eles têm componentes que não se explicam naturalmente. Por exemplo, todas as plantas estavam dobradas sem se partir, numa direção única. Para começo a gente conversa isso aí. Segundo, havia uma precisão cirúrgica na forma como essas imagens foram produzidas, utilizando-se o trigo como tela, vamos dizer assim, como se fosse um desenho. Ou seja, na área em que as plantas estão dobradas, elas estão totalmente dobradas. E na área em que elas estão totalmente em pé. Não há uma área intermediária em que elas estão, vamos dizer assim, mais ou menos dobradas. Quer dizer, a energia que foi colocada, o tipo de módulo de produção daquilo, não deixa dúvida de que há uma inteligência por trás disso. E a figura em si, pela sua geometria, também denota uma inteligência. Olha, não foram encontradas pegadas, não foram encontradas marcas de espécie alguma que pudessem indicar que essas figuras foram produzidas por algum meio conhecido, um grupo de pessoas e tal. E ainda que fosse, onde estão os fraudadores? Muitas pessoas, muitas vozes em Santa Catarina, vozes inconsequentes e irresponsáveis, porque não pesquisaram esse fenômeno, falaram, é fraude. Ora, uma fraude exige que tenha pelo menos um fraudador. E esse fraudador tem um motivo. Nenhum fraudador apareceu para dizer, eu fiz a fraude por causa disso ou daquilo. Inclusive foram colocados prêmios à disposição de quem provasse que fez aquilo. E ninguém conseguiu provar. Pelo apanhamento das amostras,
tanto dos caules, das folhas, como da raiz e da terra em si, você pode notar que há uma modificação biológica no nível da célula dessas plantas. Modificação essa que é medida através de exames. Esse negócio de a gente ficar parado lá no estúdio, vocês já viram que em 2011 não tem nada a ver, não tá mais com nada. Então a gente está aqui no município de Ipuaçu, no interior do município, na verdade, na linha Todo Velho, que segundo o que a gente pesquisou, procurou aqui, conversou com o seu Jorge lá na prefeitura, foi exatamente nesse lugar que em 2008 a fatídica nave dos ETs deixou a sua marca, a exatamente 5 metros daquela propriedade do lado de lá, e a exatamente 50 metros da estrada. Aqui exatamente nesse ponto, na linha Todo Velho, né, é isso? Que pousou a nave em 2008 e deixou aquele círculo, é isso? Foi no dia 8 para 9 de novembro de 2008, exatamente aqui ela ficou o agroglifo, né? Uhum. Que foi uma nave, acredito que foi. Porque foi visto muitas luzes aí durante a noite. Aqui em todo local tinha luzes, muito forte. Tem bastante depoimento do pessoal que moram aqui. Tem que ter sido uma nave mesmo. E foi um rebuliço total na cidade. Tipo, quem que encontrou o negócio primeiro, assim? Aqui quem encontrou foi o morador, aquele morador lá. Aquele lá do outro lado lá, que viu de lá, ele chegava perfeitamente aqui. E aí que começou todo o aviso. Foi encontrado mais alguma coisa, assim, além, claro, dos agroglifos, né? Foi encontrado mais algum vestígio que pudesse dar alguma pista? Não tinha nada. Foi só isso aí mesmo. Eu não tinha rastro de ninguém que tivesse entrado aí. Os ETs, depois de passado um tempo lá da primeira aparição que a gente viu, que eles já tinham tirado a carteirinha de cidadão de Ipuaçu, né? Certo. E a segunda vez os caras já apareceram aqui, é isso aí? Explica pra nós como é que foi. Não, aqui já é pela terceira vez que eles apareceram. Olha aí, ó. Que foi 2008, 2009, isso aqui é 2010. Ah, tá. Com um agroglifo, é um círculo muito grande, um círculo que dá cerca de 1 hectare de terra, com 108 metros de diâmetro. O círculo maior por fora, o mais de 500 metros de comprimento. Isso acontece que hora, seu Jorge? Tipo, que eles vêm em que hora? Esse aqui, quando vieram colher o trigo que acharam. Eles só vieram conhecer o interior, não levaram ninguém da cidade, assim, não abduziram ninguém? Até agora não. É. Não tem nenhum conhecimento, né? É. Eles podiam, de repente, dar uma passadinha em Brasília lá, levar o Sarney embora, porque já não... Né? Só incomoda. Ele é pouco, né? Tem tantos lá que precisam, né? Pois é, mas vai ver que eles não são burros também, não vão levar esse tipo de cara embora, né? Pra nós ia ser bom, mas pra eles, né? Eu também acho.